Bom dia, quinto ano. Estamos iniciando mais uma semana, matéria nova. Nós passamos as nossas últimas aulas falando sobre frações, né? Fizemos vários exercícios, vários conceitos sobre frações e agora falaremos sobre números decimais. Isso aí, você certamente já observou vários números decimais. O que são números decimais? São números que possuem parte inteira e parte decimal, separados por vírgula. Nós utilizaremos nas atividades com números decimais aquelas frações decimais. Lembram-se que frações decimais são frações que apresentam o denominador 10, 100 e 1000? Pois bem, faremos bastante uso delas. Mas vamos primeiro entender esse conceito. Os números decimais, eles são importantíssimos, né? Numa corrida de Fórmula 1, por exemplo, às vezes o campeão ele é determinado por milésimos de segundos. E aí entram os números decimais. Lá na página 167 do livro de vocês, tem essas definições que eu acabei de falar para vocês. E na página 168, vai se falar sobre leitura de número decimal. Como eu já disse para vocês, o número decimal ele é composto de parte inteira, parte decimal, separado por vírgula. A parte inteira, eu vou sempre ler o número que a compõe, seguido da palavra inteiro, se estiver no singular, ou inteiros, como é o caso aqui do 4, se estiver no plural. Sempre eu vou precisar fazer uso dessa palavra. Por exemplo, aqui eu tenho 4 inteiros e 7 décimos. Por que décimos? Porque sempre que eu tenho um número depois da vírgula, eu vou chamar de décimo. 2 números após a vírgula, centésimo. 3 números após a vírgula, milésimos. Se eu tivesse, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 números após a vírgula, eu teria 4 inteiros e 75 centésimos. Porque eu tenho 2 números após a vírgula. Se fossem 3, vamos acrescentar mais um número aqui. Agora eu teria 4 inteiros, 758 milésimos. E quando eu não tenho, quando a minha parte inteira for zero, eu nunca poderei fazer a leitura assim, 0 inteiros. Não, eu nem faço a leitura da parte inteira, eu só faço a leitura da parte decimal. Neste caso aqui, eu tenho 2 números após a vírgula. Então, eu tenho 6 centésimos. Se fosse apenas um número após a vírgula, digamos que a minha vírgula estivesse aqui, como que ficaria essa leitura? 6 décimos. Isso por quê? Porque eu tenho apenas um número após a vírgula. O livro de vocês trouxe também falando sobre comparação de números decimais. Como que a gente estabelece a comparação? Dizendo se ele é maior, menor ou até igual. Como que a gente faz isso? Primeiro você compara a parte inteira. Se a parte inteira for igual, você tem que fazer a comparação da parte decimal para ver qual que é maior e qual que é menor. No caso de estabelecer comparação para igual, eu vou mostrar para vocês lá numa atividade como que você iguala para tornar ela igual. Para saber, né, se é maior ou menor. Página 169, tá? Esse número 1. Pinte os quadrinhos conforme o número decimal indicado. Veja o exemplo. Aí o primeiro aí tá 1 inteiro e 4 décimos. Você pode observar que ele pintou um quadrinho todo que está dividido em 10 e mais 4 partes do outro. Os outros 3 ficaram sem pintar. Letra A. Você vai pintar 2 inteiros e 3 décimos. Pinta 2 quadrinhos inteiros e 3 do outro. A letra B, 3 inteiros e 9 décimos.
Lá no número 2, você vai completar o quadro. Tem número decimal e tem fração decimal. O que ele colocou de número, você vai escrever fração. O que ele colocou de fração, você vai escrever número. Como que isso é feito? O primeiro aí está 825 inteiros e 7 décimos. Você vai escrever todo esse número, 800, aliás, vai ficar 8.257 sobre 10. Por que 10? Porque eu tenho apenas um número depois da vírgula. O segundo já é centésimo, tá? 4.681 centésimos, que você vai escrever em forma de número decimal. Escreve o número todo dessa forma aqui, ó. Vou tirar aqui para mostrar um exemplo a vocês. Você vai escrever o número todo. Aí está 4.681 sobre 100, né? 4.681 centésimos. Quando eu vou escrever em número decimal, eu escrevo o número, não é 100, eu venho aqui, ó, 1, 2, vírgula. Esse número aqui se tornou, essa fração decimal se tornou número 46 inteiros e 81 centésimos. Se aqui fosse 10, eu iria escrever o número, 10 não é uma casa depois da vírgula? 1, vírgula. Ficaria 468 inteiros e 1 décimo. E se fosse 1000? Eu iria proceder da mesma forma. Escrevi o número, 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3, vírgula. 4 inteiros, 681 milésimos. Lá no número 4, aliás, número 3, você vai escrever a leitura dos números decimais. Lembrando que, para você escrever a leitura, precisa ter parte inteira e parte decimal. Primeiro exemplo aí, 16 inteiros e 98 centésimos. Isso por quê? Porque eu tenho 2 casas depois da vírgula. Número 4, compare os números decimais utilizando os símbolos menor que, maior que ou igual a. O primeiro que eu tenho aí é 41 inteiros e 1 décimo, e para fazer a comparação a 41 inteiros e 1 centésimo. Ele perguntou, ele quer saber se ele é maior, menor ou igual. Dessa forma, como que você faz? Você faz a comparação. Eu vou até já aproveitar e explicar a vocês como que você faz. O primeiro está assim, ó, 41 inteiros e 1 décimo. E o outro está 41 inteiros e 1 centésimo. Para eu comparar, eu primeiro faço o quê? Eu preciso comparar primeiro as partes decimais. A parte inteira. Eu tenho 41 e eu tenho 41. Agora que eu já sei que a parte inteira é igual, eu faço a comparação desses. Mas como que eu vou comparar 1 com 1 centésimo? Se eu igualasse a casa aqui, ó, eu ficaria com 10 e aqui eu tenho 1. Logo, isso me diz que 41 inteiros e 1 décimo é maior que 41 inteiros e 1 centésimo. Lembrando vocês ainda lembram como identificar o maior que e o menor que? Ó, tem o maior que e o menor que. Quando eu faço assim, ó, é como se eu tivesse o número 7. E quando eu faço assim, é como se eu tivesse o número 4. 7 não é maior que 4? Então esse é o maior que e esse é o menor que. Lá na página 170, está falando sobre centésimo. O que são centésimos? É quando eu tenho 100 partes, né? O que foi tirado de um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. Da mesma forma o milésimo, né? São 1000 partes, um inteiro que foi dividido em 1000 partes iguais. Aí a gente já tem, o centésimo ocupa a segunda ordem decimal depois da vírgula, ou seja, 2 casas depois da vírgula. Na página
171, você vai escrever ou a fração decimal, ou o número decimal, ou a leitura. Em alguns casos, você vai fazer as três coisas. Primeiro aí, por exemplo, 62 centésimos. Ele colocou a fração decimal. Como que ele escreveu o número decimal? 0,62. Isso por quê? Porque se estamos falando de centésimo, precisa ter duas casas depois da vírgula. E neste caso aí, eu não poderia deixar, se eu apenas escrevesse o 62, assim, ó, eu não poderia colocar vírgula aqui, porque senão ficaria 6 inteiros e 2 décimos. Por isso, a gente precisa colocar a vírgula e o zero, para que eu tenha duas casas depois da vírgula. E ele fez a leitura, né? 62 centésimos. Da mesma forma, vai ser o próximo, que você vai contar quantos que tem. Ou, se você for esperto, você vai ver que ele já deixou uma dica aí, né? De quantos que tem. O próximo, o terceiro, esse sim você vai precisar contar, porque ele não deu dica nenhuma. Nem o quarto também não tem nenhuma dica. O quinto também não. E vocês podem observar que o quinto, ele está todo pintado. Se ele está todo pintado, ele corresponde o quê? A um inteiro, tá? Depois, o próximo, que também não tem, aí você vai considerar que o primeiro quadrinho já tem 100, só precisa contar quantos que tem no outro. Atenção ao contar, por quê? Para que você não deixe sobrando, faltando quadrinhos e a sua resposta fique errada. Lá na página 172, você vai observar o número e responder as perguntas a seguir. Eu tenho aí 6 números decimais. E ele perguntou quais desses números são menores que 1. Ou seja, se todos eles são centésimos, ele quer saber quais que são menor do que 100. Quais desses números são maiores que 1 e menores que 2? Então, por exemplo, o 3 inteiros e 2 centésimos não entraria nessa situação. E por último, quais desses números são maiores que 2? Aí você vai observar, sempre considerando que eles são centésimos. Utilizando números decimais, escreva em reais o valor correspondente à moeda de cada item. Super tranquilo, né, gente? Vai escrever 1 centésimo, 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Depois, a gente tem aí esse texto, né? Pesquise nos últimos recordistas de salto à distância masculino e feminino. Os recordistas anteriores a eles. Registre o nome, a distância do salto de cada um e compare-os. Anote quanto tempo levou para os recordes anteriores serem quebrados. Aproveite para aprender mais coisas sobre essa modalidade olímpica de atletismo e escreva os fatos mais curiosos descobertos por você. Se por um acaso você não conseguir, não tem problema. Nós faremos essa atividade juntos na correção. Porém, é importante que, se você conseguir encontrar, por quê? Já é um título de curiosidade, né? Lá na página 173, estamos falando de milésimos, que, como eu disse para vocês, milésimo corresponde a cada parte do inteiro que foi dividida em 1000 partes. Aí, tá falando que o milésimo ocupa a terceira ordem depois da vírgula. No caso, 3 casas após a vírgula. O número 1 é a mesma atividade, só que agora nós vamos fazer com milésimos. O que está com o número decimal, você vai escrever fração decimal. O que está fração decimal, você vai escrever número decimal. Lá na última página, 174, você vai escrever a fração e o número decimal correspondente. São as duas coisas, tá? Fração e o número decimal. O primeiro aí está pintado todo ele, então ele é igual a 1 inteiro. O segundo está dividido em 10
e apenas um está pintado, então é 1/10. O segundo está dividido em 100 partes e apenas uma está pintada, então 1/100. E o outro em 1000 partes e uma apenas está pintada, então 1/1000. Número 3, Clarice precisa dar 3,8 ml de remédio para o seu cãozinho. Pinte na seringa até atingir essa quantidade, ou seja, a seringa ela está, ela completa, né, corresponde a 5 ml de remédio. Você vai pintar inteiro até o 3 e após o 3 você vai contar esses risquinhos que tem e vai pintar 8 deles para atingir a quantidade. Número 4, escreva V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as igualdades. Esse aí é aquela comparação, que eu vou mais uma vez falar com vocês, igual a gente fez essa daqui. Para eu comparar, às vezes eu preciso igualar para saber se é ou não é verdadeiro. Vamos aí o exemplo do primeiro. Ele está assim: 8 inteiros, 546 milésimos é igual a 8 inteiros e 5 décimos. Eu poderia, assim, de cara dizer assim, não é igual. De fato não é, mas eu quero que você entenda por que não é igual. Primeira coisa, eu tenho aqui 3 números depois da vírgula, certo? Então eu preciso igualar essas casas, mas é claro que você não precisa fazer isso. Basta você pensar como que seria esse número se eu tivesse aqui, ó, igualando as casas. Aqui eu tenho 3, aqui eu só tinha uma, eu tive que completar com zeros. Agora me diz, 8 inteiros, 546 milésimos é igual a 8 inteiros e 500 milésimos? Não, é diferente, né? Então essa alternativa aí, ela é falsa. Isso por quê? Porque não é igual. Deixa eu pegar um exemplo em que ela seria verdadeira. Está aí, deixa eu ver, a primeira da segunda coluna. 96 inteiros e 21 centésimos, ele colocou que é igual a 96 inteiros, 210 milésimos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, igualar as casas decimais para comparar. Se aqui eu tenho menos, e eu tenho 2 e aqui eu tenho 3, eu precisaria entender que aqui, se eu acrescentasse, olha, um zero para igualar, eu teria 96 inteiros, 210 milésimos, que é igual a esse aqui. Então, essa daqui é uma alternativa verdadeira. Porque quando eu igualei as casas decimais, eles ficaram iguais. Assim você vai fazer a comparação com os demais. Dentro dessas atividades com números decimais, nós fizemos hoje apenas a definição do que são números decimais, leitura, a comparação. Nós faremos nas nossas próximas aulas a adição com números decimais, subtração. E aí, aquele povo que adora fazer conta de qualquer jeito, vai precisar seguir uma regra. Porque nós precisaremos que os números fiquem número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, para que a conta fique certinha. Também faremos multiplicação, divisão com números decimais, faremos multiplicação por 10, 100 e 1000, que a gente vai apenas, sem cálculos, a gente apenas movimenta a vírgula. Faremos também divisão por 10, 100 e 1000, também apenas movimentando a vírgula, mas isso aí são assuntos para as nossas próximas aulas, certinho? Por hoje, façam essas atividades, estudem tabuada, não deixem de revisar a matéria, que embora seja matéria nova,
A gente está sempre pegando um gancho e voltando nas atividades anteriores. Então, nos vemos na nossa próxima dica online e dediquem-se. Certinho?